A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos! Dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre fazendas sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Hoje, o nosso convidado é o Dalton, que faz parte, é sócio proprietário da Aqualuz. Bom, mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria desde já a enaltecer os nossos apoiadores, que é a Sindiplan, Sindicato de Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana. Dando continuidade, então, à nossa entrevista, eu dou boas-vindas ao Dalton, desde já agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Dalton, obrigado por ter aceitado nosso convite. Gostaria que você falasse um pouquinho de quem é o Dalton. Boa noite, Cris, boa noite a todos. Bom, eu tenho uma formação acadêmica em administração de empresas, em biologia, trabalho há muito tempo já com taxonomia de peixes continentais brasileiros e sul-americanos, mas é um trabalho científico apenas para... que faz parte da minha formação acadêmica, né? Já publiquei mais de 30 trabalhos científicos, 3 livros editados sobre esse tema. E em 2015 eu iniciei os estudos de cultivo de camarão, né? Esse início de cultivo de camarão foi devido a um colega meu que queria comprar uma fazenda de camarão lá no Nordeste, aquelas tradicionais fazendas de camarões, né? E eu fui até lá para visitar a fazenda, verificar a viabilidade econômica, e chegando lá, a doença da mancha branca estava realmente exterminando o cultivo de camarão no Nordeste brasileiro. E eu fui pesquisar algumas outras alternativas de cultivo e encontrei um sistema que ele permite você criar camarão em qualquer área, através da salinização da água, e a gente implantou em 2017, a primeira fazenda de criação de camarão marinho, longe do mar. Eu estou na cidade de Taubaté, estou a 100 quilômetros do mar em linha reta, no estado de São Paulo. Então, é mais ou menos essa nossa história que a gente começou a trabalhar com camarão. E qual que é o tipo de camarão que é produzido pela Aqualuz? A espécie que a gente produz é a Lithopeneus vanamei, conhecido como camarão branco ou camarão cinza, né? Essa é a espécie que ela é domesticada para a criação em cativeiro. Já se tentou criar em cativeiro outras espécies, mas essa espécie, particularmente, ela tem características que favorecem o cultivo em cativeiro. E quais são essas fases dessa produção de camarão sustentável? Quais as fases, como que chega até vocês o camarão, como que se dá essa evolução, é trocado de tanque, quando que é trocado, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, existem laboratórios que produzem as pós-larvas, né? Então, nós, como fazemos a parte da engorda, nós compramos as pós-larvas de 10 dias, conhecidas como PL10. Quando elas chegam no nosso sistema, elas são aclimatadas nos nossos tanques e
durante 4 meses elas crescem e chegam até o tamanho de 10 a 12 gramas. Quando ela chega nesse tamanho de 10 a 12 gramas, nesse peso, a gente faz a despesca, avisa os clientes que vai ser feito a despesca do camarão. Para cultivo se usa o termo despesca, né? Para extrativismo se usa o termo pesca, né? E com isso a gente faz a despesca, avisa os clientes e linka a despesca com a venda, né? Qual que é o nosso objetivo com isso? Eu consigo, por estar perto do mercado consumidor, maior mercado consumidor, né, que é a cidade de São Paulo, fornecer um camarão fresco, sem uso de química e sem uso de conservante. Então, o meu diferencial. Eu consigo fornecer um produto muito mais fresco, né? Tanto que a gente tem vários depoimentos de várias pessoas que falam que tinham perdido a memória palativa de um camarão fresco, né? Porque mesmo pescado, mesmo vindo lá das fazendas tradicionais do Nordeste, dos sistemas extensivos de criação, aqueles sistemas mais antigos, o camarão acaba vindo congelado. E ele vindo congelado, ele perde muito da textura e do sabor dele, né? Além deles também, para não estragar o camarão, eles colocam um conservante, né? E esse conservante colocado na medida errada, na concentração errada, causa alergia. Então, metade das pessoas que têm alergia a camarão, na verdade, não tem alergia a camarão, tem alergia ao excesso de conservante. É isso. Ah, legal, interessante. Outra coisa, com relação à tecnologia do Bioflocos que vocês usam, como é que essa tecnologia contribui para a sustentabilidade? A gente, quando iniciou o nosso cultivo, nós éramos 100% biofloco. Então, o que você tem de opção de criação em sistemas intensivos longe do mar? Ou é biofloco ou é o RAS. O RAS é recirculação. O biofloco, você tira os compostos nitrogenados, amônia, nitrito e nitrato, no próprio tanque. O RAS, você tira amônia, nitrito, nitrato fora do tanque em sistemas de filtragens mecânicas e biológicas. A partir do momento que eu comecei com o biofloco, eu comecei a perceber que o biofloco trazia algumas dificuldades de manejo e principalmente em relação a fornecimento de oxigênio para o sistema. Então, a gente acabou fazendo um sistema híbrido, no qual eu misturo boa parte da tecnologia do biofloco com a tecnologia do RAS. Mas respondendo a sua pergunta, como que tudo isso consegue fazer uma produção que tenha uma sustentabilidade, né? Por quê? Porque todos os resíduos desse sistema são facilmente capturados e transformados em algo útil. O principal resíduo do nosso sistema, que são esses compostos nitrogenados que acabam formando flocos, eles vão virar adubo para as árvores da nossa situação. Então, a água do nosso sistema também, a gente não troca a água, né? Então, por exemplo, as tradicionais fazendas de camarão do Nordeste ou do mundo que existem, são aqueles tanques escavados enormes, né? Sim. Esses tanques escavados enormes, eles capturam a água do mar, usam a água do mar, eutrofizam a água do mar e devolvem ela eutrofizada para o mar. E eu não posso, eu estou a 100 quilômetros do mar, eu não posso jogar fora a minha água, eu tenho que cuidar muito bem da minha água. E esse sistema de transformação desses compostos nitrogenados em uma massa de quase um lodo, em adubo, faz com que o meu sistema seja sustentável. Eu não posso ter perda de elementos no meu sistema, porque fica economicamente inviável. Claro. A sustentabilidade no sistema, ela é positiva, inclusive econômica, né?
Um outro número interessante, para você ter uma ideia, nas tradicionais fazendas de camarão lá no Nordeste, para se produzir 1 quilo de camarão, se usa 24 mil litros d'água, e como eu falei, se eutrofiza essa água e devolve ela para o mar eutrofizado. Eu, para produzir 1 quilo de camarão, eu uso 200 litros d'água, de 24 mil para 200 litros d'água, e não jogo fora essa água e reaproveito ela para o próximo cultivo. E ela pode ser reaproveitada para vários cultivos, por exemplo, para 5, 10 cultivos. Não tem um limite? A gente ainda não sabe, porque é um sistema novo, implantado novo. Eu estou há 4 anos com a mesma água. Certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um sistema, o que eu tenho que ficar sempre analisando é o que a gente chama de equilíbrio iônico da água. Como assim? Você tem íons e cátions na água, e principalmente o sódio, o potássio, o magnésio e o cálcio, existe uma relação entre eles. E eu tenho que manter essa relação. O camarão, quando ele troca a casca, ele consome muito magnésio e potássio. Então, ao longo do tempo, eu tenho que fazer a reposição de magnésio e potássio no meu sistema. Perfeito. Para manter esse equilíbrio iônico. Claro, para manter a água sempre utilizável, digamos assim, né? Correto. Certo. Quanto aos restos de camarão, também há um reaproveitamento? A gente não faz o processamento do camarão aqui na fazenda, né? O processamento do camarão é feito no frigorífico, certo? E mesmo o frigorífico que a gente trabalha, ele tem todos os resíduos dele transformados, não só de camarão, porque não é um frigorífico só de camarão, é um frigorífico de pescado, ele transforma os resíduos em farinha de peixe, certo? Então, ótimo! Todo o nosso ciclo, a gente chama de economia circular, né? Então, para a gente poder manter ela sempre circular. Inclusive, a gente foi contatado pela ASC, né, que é a certificadora francesa de sustentabilidade, para homologar o sistema Aqualuz como um sistema sustentável de produção de proteína animal. Outra coisa, vocês possuem uma equipe multidisciplinar, né? Como é que funciona essa equipe? Eu sou biólogo, formado em biologia, administração de empresa, né? E o meu sócio é engenheiro civil e engenheiro mecânico. Então, isso ajuda muito, né? Apesar que são visões muito diferentes para a gente conseguir resolver os problemas, né? E isso só tem a multiplicar a qualidade das nossas soluções, né? Como nós fomos pioneiros aqui no estado de São Paulo, muitos sistemas a gente teve que adaptar e tivemos que desatar muito nó produtivo, né? Por exemplo, nós não tínhamos as rações de camarão fornecida com frequência e com valores diferentes do pessoal lá do Nordeste. Os insumos também vinham lá do Nordeste. Então, a gente foi começando. Sistema de aquecimento, também fomos adaptando, fomos desenvolvendo, né? Sistema de bomba, sistema de oxigenação. A gente começou a inovar muito nesse ponto e acabamos virando referência de tecnologia também, a ponto de pessoas fora do Brasil já consultarem a gente sobre sistemas, né? E eu acredito que a partir desse momento que vocês começaram a inovar, outras pessoas ao redor, outras fazendas, outros estabelecimentos começaram a pensar um pouco mais e tomar atitudes em prol da sustentabilidade também, né? Sim, a sustentabilidade na criação, principalmente numa região onde tudo é contra, né? Você criar camarão, né? Você não tem a temperatura adequada, você não tem aqueles grandes lagos, grandes tanques adequados, né? Ela vem agregar e a somar no valor do nosso produto, né? Então, o fato do nosso produto ser sustentável, o fato do nosso produto ser fresco,
agrega valor a ele, e a gente tem uma demanda e já temos um público muito cativo sobre esses predicados que o nosso produto tem, né? Para você ter uma ideia, a BASF, aquela empresa química alemã, né? Aquela pequena empresa química alemã, né? Ela recebeu uma demanda de desenvolvimento de um aplicativo de aquicultura. Porque eles hoje não são só uma empresa de química, né? Eles são uma empresa agropecuária, eles são uma empresa farmacêutica, eles estão em todos os grandes segmentos de mercado. E eles entraram também no segmento de serviço. Então, eles pediram para nós ajudarmos eles a desenvolver esse aplicativo de controle de produção em carcinicultura. Quando o vice-presidente da BASF veio conhecer a nossa produção, ele identificou um produto diferenciado, né? Certo. E ele desenvolveu uma pesquisa e a cidade de São Paulo teria uma demanda anual de 4 mil toneladas de um camarão sustentável produzido com esse sistema. Então, você vê, a minha fazenda hoje produz 20 toneladas ano. Só a cidade de São Paulo consumiria 4 mil toneladas. Então, é muita coisa. Eu precisaria de mais 200 fazendas em torno da cidade de São Paulo, igual a minha, para atender a demanda da cidade de São Paulo. E tem outras fazendas nesse sentido já em São Paulo? Já tem a fazenda. A gente tem algumas fazendas associadas e tem algumas outras que não são, né? Com o projeto Aqualuz, que envolve também toda essa parte de fornecimento de insumos, matéria-prima, tudo que envolve a cadeia produtiva. A Aqualuz trouxe para o estado de São Paulo, e aí a gente conseguiu verticalizar a produção, e verticalizando a produção, a gente trouxe outras fazendas para fazerem parte desse sistema e se beneficiar com ele. Com relação ao tamanho do camarão, você comentaste entre 10 e 12 gramas, né? Essa é a média do mercado, que o mercado consome? É mais ou menos, digamos assim, o padrão? O mercado consome de tudo, né? O que o mercado mais consome? Esse camarão de 10 a 12 gramas. E aí a gente consegue entender, eu gosto de fazer uma referência quando alguém me pergunta isso, com relação a um prato de risoto. Se você vai fazer, por exemplo, um molho do risoto, do camarão, você precisa de um camarão pequeno, de 5, 6 gramas. Você vai usar no máximo 30 gramas de camarão. Depois, quando você finaliza o risoto, você coloca um grande para enfeitar. Um de 30 gramas, vamos dizer assim, um grande. Só que no meio do arroz vai bastante camarão. Aí você vai usar 100 gramas de camarão, 100, 150 gramas de camarão. Então, se você ver a composição de um prato, a maioria do camarão que compõe um prato é o camarão de tamanho médio, que é esse de 10 a 12 gramas. Exato. Certo. Com relação à consultoria, vocês também atuam com consultoria, né? Como que ela é desenvolvida? Eles abrangem só produtores de camarão marinho ou também outros que não forem do marinho, eles podem se integrar? Como é que funciona essa questão da consultoria que vocês proporcionam? A consultoria acabou aparecendo naturalmente, né, através da gente. Muita gente veio através de curiosidade, ou através de querer investir, né? Como que eu estou conseguindo criar camarão do mar longe do mar, né? E aí isso abriu muitas portas para várias pessoas criarem camarão do mar, assim, por exemplo, em Cuiabá, em Porto Velho, Uberlândia, né? Interior de São Paulo, interior do Paraná. Então, são áreas que tradicionalmente, se não for com essa tecnologia, não fica viável economicamente, né? Com certeza.
Então, a nossa expertise é em camarão marinho, tá? Certo. O que a gente acabou conhecendo pessoas e temos colegas, por exemplo, nós temos o Daniel do Triângulo do Camarão. Ele tem a expertise em camarão da Malásia. Então, quando as pessoas chegam para nós querendo criar camarão, nós identificamos que na área dela e que o valor de investimento dela é mais rentável o camarão da Malásia, a gente indica o Daniel e o Daniel passa a trabalhar com a pessoa. Ou que a pessoa tenha naquela região ou naquela área uma probabilidade de investimento mais adequado à tilápia, por exemplo, a gente indica o pessoal da Biocult, que é o Vitor, que também é parceiro nosso. Então, a gente identifica realmente a condição do cliente e proporciona para ele qual que é o melhor cultivo aquático que ele pode desenvolver naquela situação que ele está. Essa, inclusive, me surgiu uma dúvida que é com relação à produção. Vocês produzem, por exemplo, só os camarões ou vocês integram, tem alguns peixes também, como a tilápia? Não, é somente camarão. Não, somente camarão. Somente, tá. Existe gente fazendo camarão com tilápia? Sim, existe. Isso. Só que a gente, pela nossa experiência, tem que ser independente. Você pode criar camarão e tilápia? Pode, não tem problema nenhum, mas em tanques separados. Eu falo isso por causa do camarão marinho, ele tem uma adaptação e uma resistência a intoxicações numa salinidade mais alta. Então, para você ter uma ideia, a água do mar tem salinidade de 35 ppt. Nós criamos camarão com 20 ppt, certo? Agora, a tilápia já não aguenta numa salinidade tão alta. Não que essa espécie de camarão dá para ser criada até com 5 ppt, 4 ppt, 3 ppt, mas nós não recomendamos isso. A dificuldade de você criar um camarão numa salinidade muito baixa é muito maior. É muito maior. O nitrito se torna tóxico em baixas concentrações e a probabilidade de você perder um lote de um dia para o outro é muito grande. Além de você poder desenvolver problema de off-flavor, né, que é aquele gosto de barro. Por quê? Porque quem dá aquele gosto de barro são algas de água doce e elas não sobrevivem acima de 10 ppt. Então, imagina, você tem todo o trabalho de criar um camarão num sistema sustentável, faz todo um trabalho de identificação do teu produto como um produto sustentável, fresco, e aí a pessoa vai experimentar, ela está com gosto de barro. Nossa. Aí você vai realmente ter problema. A gente trabalhando com 20 ppt, você tem a melhor curva de crescimento do camarão, o camarão cresce mais rápido, você não tem problema de off-flavor, você dificilmente vai ter problema de toxicidade com nitrito. E quanto tempo de produção do camarão? Até quando ele chega até aí, até o momento em que ele é levado para despesca, né? Ele chega como PL10, que é metade do tamanho de um grão de arroz, e sai com 12 gramas em 4 meses. 4 meses? É bem rápido. Eu acho que é o que tem o ciclo mais rápido de agricultura de todos. Outra coisa que eu verifiquei que vocês contam também é com laboratórios. E eu gostaria de saber se vocês têm na fazenda de vocês laboratórios e como é que funciona, como que vocês auxiliam os laboratórios? A gente tem um laboratório para análise de água, certo? E para alguma análise presuntiva do camarão, tá? E principalmente, você lembra que eu falei do equilíbrio iônico para fazer aquelas relações? Então, principalmente para a gente fazer o levantamento desses ânions e cátions que tem na água do mar, para a gente verificar a relação. Também, nesse laboratório, a gente faz toda a análise de compostos nitrogenados, né, amônia, nitrito e nitrato, e alguns outros parâmetros da água, como alcalinidade, dureza,
pH, oxigênio e temperatura é feita através de aparelhos, e a gente está até desenvolvendo alguns monitoramentos remotos, né? Para que a gente consiga monitorar o sistema de criação através do próprio celular. Outra questão, os criadouros, eles são diretamente em lonas ou eles são em tanques? Existem, você pode fazer a criação em tanque escavado, em tanque meio escavado e meio suspenso, como é o meu, e em tanque suspenso. Todos eles cobertos com aquela geomembrana de PAD, tá? Isso facilita na limpeza do sistema, né? E impede a interferência do solo na qualidade de água. Uhum. Outra coisa, vocês auxiliam os laboratórios, como a gente já comentou, e vocês têm outras parcerias. Quais as outras parcerias que vocês contam? Então, hoje a gente conta com a Guabi, que é a fornecedora de ração. Quem está no projeto Aqualuz consegue de 20% a 30% de desconto na ração, com preço da região. Só por isso já se paga a consultoria. A gente tem a representação no Sudeste da Escama Forte, que é a maior empresa de insumos de aquicultura do Brasil. Então, a gente tinha alguns problemas de logística. A gente precisava de um probiótico, um pré-biótico. Demorava, às vezes, 20 dias para chegar. Hoje, aqui, a gente conseguiu trazer todo o estoque da Escama Forte para São Paulo, para aqui para Taubaté. E isso faz com que a logística de distribuição dos produtos seja muito rápida. De, às vezes, 1, 2 dias, o produto já está com o cliente. Nós temos parcerias com o pessoal do sistema de aquecimento, parcerias com o pessoal do sistema de oxigenação. Essas parcerias são as mais importantes. E o pessoal do gerador também, né? Porque sem gerador, a primeira coisa que se deve se comprar para um cultivo desse é o gerador. Não se tem como se arriscar a ficar sem energia elétrica no sistema desse. Em 5 minutos você pode perder toda a produção. E vocês conseguem, o produtor de camarão, ele consegue adaptar uma energia limpa, substituir essa eletricidade por uma energia limpa, vamos supor, energia solar, energia eólica. Fotovoltaica, qualquer fonte de energia limpa é sempre bem-vinda, né, no sistema. O que acontece ainda hoje que economicamente acaba não sendo ainda viável? Apesar que chegou agora uma tecnologia sul-coreana de uma energia eletromagnética, né? Então, é um gerador eletromagnético que ele produz energia limpa e distribui na rede, e é a mesma coisa do fotovoltaico, né? Distribui na rede. Porque quando eu vou criar camarão, eu tiro um CNPJ de produtor rural. Certo? O CNPJ de produtor rural te dá 50% de desconto no quilowatt-hora da sua energia. Então, o pessoal de fotovoltaico ainda não consegue viabilizar economicamente esse desconto que o produtor rural tem, né? Mas eu acho que esse pessoal do eletromagnético, eles já vieram aqui, vão apresentar alguns estudos para a gente, deve conseguir. Uma outra forma de atuação, essa eu realmente não conhecia. Bem interessante. É muito bacana essa. Existem alguns projetos eletromagnéticos e você consegue distribuir energia sem fio, né? Então, imagina você vai construir uma casa com a fonte eletromagnética de energia, você não precisa passar fiação, né? É muito bacana. Isso é uma ideia muito antiga do Tesla, né? O Tesla já tinha essa ideia de fazer isso, né? Em 1900 e pouquinho, né? Mas ninguém conseguiu colocar em prática. Agora que eles estão começando a colocar em prática. É interessante. Tomara que dê certo. Mais uma energia limpa aí. Exato.
Com relação à comercialização dos camarões, como é que ela é feita? Por quais meios? Você faz a venda por meios de redes sociais também, pelo site? Como é que funciona a comercialização? A gente vende tanto no atacado quanto no varejo, certo? Ok. Atacado, os nossos principais clientes são os restaurantes. Eles têm já uma predileção, né, pelo próprio camarão fresco, né? Alguns agora a gente vai implantar um sistema de QR Code, quer dizer, em cada mesa vai ter um QR Code no qual a pessoa pode verificar qual que é a origem daquele camarão, como que ele foi tratado, o que que ele comeu, como que ele foi, toda a rastreabilidade do camarão. Isso a gente coloca, isso proporciona ao cliente uma confiabilidade no produto sustentável e fresco que ele está comendo. E nós também estamos fazendo através de plataformas online de vendas de camarão, né? Então, pelas redes sociais, e agora vai sair uma plataforma de venda também nossa. Essa questão da rastreabilidade, ela está sendo muito usada. A gente está verificando muito que não se tinha há pouco tempo, me parece, ou não tinha tanta divulgação, e nesse decorrer está tendo muitos casos. Tem vários produtos com rastreabilidade. Você pega, compra o produto, tem ali o QR Code, coloca teu celular e tu já sabe todo o histórico. Essa é a ideia, né? Você transmitir uma confiança no produto que a pessoa está ingerindo, né? Uma segurança. Principalmente pescado, que são... a gente tem histórias de pessoas que tem problema com pescado, né? Faz pouco tempo, até uma médica, se eu não me engano, lá em Recife, comeu um peixe e teve a doença do sangue preto, né? Sim, sempre acontece, né? Sempre é verificado. E acabou falecendo, mas ela comprou peixe de um cara andando na praia, né? Então, é uma coisa que o governo brasileiro mesmo quer acabar com essa história de peixaria, de vender peixe na feira, vender carne na feira. O produto tem que estar com a certificação de sanidade, né? Ou de um órgão municipal, ou estadual, ou federal, para poder ser comercializado. Até porque não tem condições de tu conservar um peixe, um camarão, por exemplo, na praia. Tá, tudo bem que esteja em um gelo, enfim, né? Esteja num recipiente adequado. Mas a longo prazo, ao longo do dia, isso não é mais possível. Não. O próprio camarão pescado, né? Ele já chega do mar, né? Que eles falam que chega fresco, mas já está 3, 4 dias naquela sopa de matéria orgânica dentro da câmara fria do barco, né? Então ele já não tem mais aquele frescor. Isso é muito percebido, dá para se perceber muito por causa do cheiro, né? Aqui na minha fazenda eu não tenho cheiro de camarão, não tem aquele cheiro de peixaria. O cheiro de peixaria, na verdade, é um cheiro de matéria orgânica em decomposição, né? Cheiro de amônia, né? E a gente é uma coisa muito perceptível no nosso produto, né? Essa é uma outra questão. Até quanto tempo um produto despescado, né? Os camarões. Até quanto tempo eu posso vender ele? Por exemplo, eu tenho 2 dias para conseguir essa venda. Depois disso, já é impróprio. Não, a gente tem um sistema de despesca na qual eu mantenho ele numa temperatura que evita que a carne dele perca a textura de carne de camarão, né, realmente manter a textura, ou desenvolva melanose. Então eu geralmente mantenho ele perto do 0 graus, né? A melanose é uma substância que o próprio camarão produz, uma substância preta, não tem problema nenhum, pode se consumir, mas ela não dá uma aparência bonita com o camarão. Ele começa a ficar mais escuro.
Então, ninguém quer comer. Aparentemente, ele não tem uma boa aparência. A gente mantendo isso, o camarão, ele sai do tanque com a temperatura de 28 graus, ele vai para uma água a 0 graus, e ele sai da água e já é embalado em sacos plásticos de 1 quilo. Desse saco plástico, ele vai para o local onde a temperatura fica próximo de 0. E não em contato com o gelo, certo? Porque o contato com o gelo com o camarão também faz com que o camarão perca textura e sabor. Então, a gente toma todo esse cuidado. Tomando todo esse cuidado, ele pode ser consumido até em 48 horas desse jeito. Se ele não tem o destino dele em 48 horas, aí sim a gente congela, né? Então, ele é congelado a partir desse momento. Mas é muito difícil, a gente tem já um sistema de logística no qual a gente entrega os nossos produtos bem antes desse tempo. A gente, em média, a nossa média de entrega do nosso produto está entre 10 a 12 horas. Perfeito. Desde já eu aproveito para convidar todos que sigam as redes sociais da Aqualuz, tanto as redes sociais, visitem o site, tem o WhatsApp também aqui abaixo, então as pessoas podem entrar em contato com vocês também. Então, vão achar muitas novidades. Bom, qual que é o diferencial do camarão de vocês? O diferencial mesmo é esse, né, que eu te falei. Primeiro, eu estou perto do mercado consumidor, certo? Então, eu consigo entregar para o meu mercado consumidor um produto fresco e criado sustentavelmente, certo? Então, com isso, eu agrego valor ao meu produto, né? Como eu falei, várias pessoas vêm e contam a experiência de que tinham esquecido a memória apelativa de um camarão fresco, né? Isso é muito gratificante para nós com relação a isso. Então, esse o que assim, é o grande diferencial que a gente tem na empresa. E tudo que a gente tenta fazer, todos os projetos, tem essa visão, né? E vocês vendem também para pessoas físicas ou maioria pessoas jurídicas, empresas? Não, a maioria é restaurante, né? Mas a gente atende também pessoa física, né? Principalmente aqui na cidade de Taubaté, tem muitas pessoas que vêm aqui na fazenda buscar o camarão e gostam muito. Eu gosto de contar um caso, né, que aconteceu ano passado, no início da pandemia, né? O que aconteceu? Nós estávamos com toda a nossa produção já vendida para os restaurantes, principalmente do litoral norte aqui do estado de São Paulo, aqui Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba. Só que a pandemia chegou bem na véspera da Páscoa, né? E todos eles cancelaram os pedidos. Todos eles cancelaram. Eu tinha 3 mil quilos de camarão vendidos, antecipados, já pedidos feitos, né? E aí eu tinha que fazer caixa na empresa, né? Então eu peguei o WhatsApp, liguei para uma tia minha lá de São Paulo, ela está num grupo de WhatsApp Amigos de Perdizes. Perdizes, para quem não sabe, é um bairro aqui de São Paulo, né? Só que tem 6 mil pessoas nesse grupo, né? Aí para outra tia, ela está no grupo da Lapa, tinha 4 mil pessoas. Aí minha mãe mora em Alphaville, ela tinha 3 mil pessoas no grupo de amigos dela. Enfim, em coisas de 2 dias, nós vendemos os 3 mil quilos de camarão via WhatsApp em São Paulo. Então, a gente saiu de carro para entregar esses 3 mil quilos de camarão. Foram 4 carros aqui de Taubaté. E na véspera da Páscoa, até eu pus no meu carro, que eram muitos pedidos, né? 7 horas da manhã, a gente começou a fazer as entregas e fizemos todas as entregas para as pessoas de São Paulo mesmo, né? E compraram. A melhor estratégia. Não dá para ficar parado, né? Exato, e ninguém esperava, né? Imagina, Foi um e como tu baque, disse,
Exato, e como você disse, tem que fazer caixa, não adianta. Né? Não tem outra opção, né? Ou eu ia comer 3.000 quilos de camarão. Eu ia ter que comer o camarão. Não, eu acho que não ia dar certo. Talvez, né? Com relação aos planos que vocês têm, planos breves, planos futuros, o que você pode nos contar um pouco? A gente tem mais alguns nós de produção aqui, né? Que são basicamente a produção das larvas. A gente já tem um projeto para construir um laboratório de produção de pós-larva para fornecer não só para minha fazenda, mas para todas as fazendas associadas. Claro. E também um frigorífico de pescado aqui na minha região que não tem. E a gente já ganhou, foi doado para a empresa, pela Prefeitura de Taubaté, uma área de 5.000 metros quadrados para nós construirmos esse frigorífico. Então, a gente montou agora um plano de investimento e vai ter uma rodada de investidores, acho que na semana que vem, agora no começo de abril, para investir no frigorífico. E aí a gente vai poder também entrar nos grandes players de vendas, né? Como Carrefour, Walmart, todos esses grandes redes de vendas de produtos alimentícios. Muito bom. E com relação à visitação, vocês também permitem a visitação? Como que ficou agora em virtude da pandemia? Porque vocês também tiveram que se readequar com essa nova realidade. Agora a gente só faz o tour técnico, né? Então, a gente acabou colocando um filtro, né? O mercado de camarão tem um problema muito sério, que quem quer investir, porque entra no YouTube e vê muito pessoas prometendo muito milagre, né? Fique rico criando camarão ou tilápia em caixa d'água. Né? Então, isso daí atrapalha muito o mercado, né? Então, a gente colocou alguns filtros, a gente fez o tour técnico, é um tour pago, são 6 horas de imersão na fazenda com informações teóricas e práticas, incluso um almoço de camarão, né? Só podia ser, né? Nossa. Com o nosso camarão, para pessoas realmente sentir a diferença do sabor, do paladar do camarão. A gente faz questão disso, né? Para a pessoa, o que a gente está falando, a gente demonstra na prática. E para ela ter a realidade do que é criar camarão e do que é comercializar camarão e como que você transforma esse negócio em algo rentável, né? Então, a primeira o primeiro contato real que a pessoa que quer criar camarão, que quer empreender no negócio, tem com o negócio. Agora, só um ponto, pensando nisso que você estava falando, sobre as questões de até em caixa d'água, enfim, qualquer local tu consegue produzir, né? Essa é a propaganda. Então, você imagine se várias pessoas tiverem uma ideia, eu vou pegar uma água, sabe? Vou pegar uma água de um rio, não sei, uma água normal, digamos assim, né? Que não tem nada de aditivos. Vou pegar uma água, vou criar camarão aqui. E daí, dali a pouco, você tem que pegar, substituir essa água por outra água. Aí tu não consegue mais dar a volta, porque tu não sabe mais como fazer tal camarão tá. E agora, como é que eu vou saber se o camarão tá bom para despesca, se não tá? O que ele tá precisando? Quais os minerais? O que eu tenho que fazer na água? Então, imagine a série de complicações que vão trazer também, né? Eles não têm ideia. Não tem ideia. E aí, assim, o que mais dá dó, né? A gente vê muita gente chegando aqui. Eu comecei a fazer meu sistema e agora eu perdi muito dinheiro e eu preciso arrumar. O que vocês podem me ajudar? Nossa. Eu vou ter que refazer o teu projeto. Mas eu não tenho mais dinheiro. Aí fica difícil, então, né? Não tem, né? Mas, assim, é muita gente que vem para cá e, assim, já que foi fazer o vizinho criava tilápia e ia ajudar ele.
né? Mas tem que estudar. Eu fiquei 3 Claro. anos estudando o sistema. Na hora de implantar o sistema, ainda matei muito camarão. Então, são detalhes do sistema que a gente passa essa informação para a pessoa, para que ela não passe os problemas que a gente já passou, que a gente sabe que vão aparecer no sistema, né? Exatamente. E aos poucos tu vai descobrindo, vendo a forma melhor de manejo, os produtos que eu devo usar, que não devo usar, determinada marca é melhor, outra não. No dia a dia de vocês vão tendo essa noção. Perfeito, essa colocação é perfeita. Cada sistema vai responder aos protocolos de uma maneira diferente. Então, nós temos protocolos de correção, de correções, que vão servir de balizamento, mas a informação teórica que vai te dar a condição de você conseguir entender a resposta desses protocolos. É a mesma coisa, né? Você tem pacientes com a mesma doença e reagem diferente ao mesmo remédio, né? Exatamente. Quando se fala em sustentabilidade, vem aquele binômio, custo ou benefício. Na tua opinião, em todos esses anos, como a Aqualuz, ou também experiências práticas, até o presente momento, sustentabilidade, você verifica isso como um custo ou como um benefício? 100% benefício. Não há como eu trabalhar fora desse pensamento mais. E isso agrega valor ao meu produto já, porque ele já vai para o consumidor final com a informação que ele é sustentável, e o consumidor final exige um produto já sustentável e ele paga cada vez mais, né? Ele paga um plus a mais por comer um prato com um camarão sustentável. Né? Foi isso que nós identificamos junto com a BASF. Né? Não é uma empresa qualquer, é a maior empresa química do mundo, que foi e gastou muito dinheiro para fazer uma pesquisa de mercado na cidade de São Paulo e identificar como que é a taxa de crescimento, inclusive, dessa exigência da população na cidade de São Paulo. E é só crescente. Eu não enxergo espaço para produtos que não sejam sustentáveis a curto e médio prazo. O que mais se vê hoje é um consumidor que olha para o produto e já pensa na qualidade de vida. Aqui, por exemplo, eu já ensino até para minhas filhas, tudo. Não, a gente só consome coisas que realmente tenham indicações de sustentabilidade e redução máxima de plástico, né? Todo o lixo lá da empresa é todo reciclado, né? Então, chega embalagem, chega tudo. E eu fiquei abismado de ver a quantidade de plástico que a gente consome. É uma coisa assim... muito, né? É muito plástico. É 10 vezes mais do que papel, por exemplo, que é o segundo colocado lá na reciclagem. Exatamente. Então, qualquer lugar que você vai comprar uma pilha, a mulher pergunta, você quer sacolinha? É uma cartela de pilha, já tem plástico ali, né? Porque uma sacolinha, eu ponho a pilha no bolso, né? Não preciso disso, né? Mas claro. E a gente pensa lá na empresa, eu ensino meus funcionários também começam a entender esse sistema, né? E eles levam isso para casa deles também, né? E não existe a história de você jogar fora. A gente vive no mesmo planeta. Então, não tem como eu jogar fora, né? Então, a minha casa é o planeta. Se eu jogo fora, eu estou jogando a sujeira na minha casa. Uhum. Então, esse conceito a gente tenta passar para todo mundo que vai lá, conhece meu sistema e as pessoas que estão no nosso entorno, né? Inclusive, a própria produção nossa desse projeto de beneficiamento, os restos dos peixes, né, que não são aproveitados, né, eles já têm um projeto para transformação em farinha de peixe. Muitas pessoas, até nesse contexto que você me comentou, muitas pessoas acreditam que eu não vou fazer tal coisa, por exemplo, não vou separar um lixo porque
imagina qual é o reflexo que a minha atitude vai ter. Só que as pessoas não veem que, não só hoje, na verdade, mas cada vez a gente está verificando mais esse contexto, influencia toda a sociedade, seja a nível, por exemplo, municipal, estadual, federal, influencia em diversas questões. E, na verdade, o povo só vai se dando conta quando situações extremamente maléficas vão sendo geradas. Exemplo disso, clima, a falta de água, são algumas coisas que realmente têm acontecido e as pessoas só vão se dando conta quando chegam num limite, digamos assim, no fundo do poço, realmente. Infelizmente, né? Em relação ao meu segmento de mercado, né? Você tem uma ideia, a sobrepesca, a poluição do mar com plástico, tem reduzido muito os estoques pesqueiros, mas assim, absurdo, né? Coisas assim que a gente tem visto que provavelmente, por exemplo, o defeso do camarão aqui no litoral de São Paulo entrou em março, fica março, abril e maio. Eu produzindo camarão, eu posso vender camarão nessa época, porque eu não pesco, né? Eu produzo camarão. Mas o pescador já não está pescando desde janeiro. Por quê? Não vale a pena ele entrar no mar para pescar mais. Né? Agora eles estão querendo fazer embarcações para pescar algumas espécies de camarões que ficam em regiões mais profundas. Então, os barcos nossos... E a pesca do camarão é uma pesca muito predatória. Né? A relação que se tem é mais ou menos de 7-1, né? Cada 7 quilos que eles pescam, um é camarão, o outro 6 é garopa, robalo, tubarão, tartaruga, né? Eles matam e jogam no mar, né? Nossa, então muito predatório. a rede de arrasto já vem destruindo o fundo do mar, né? E depois disso que eles pescam, por isso que aquelas traineiras de pesca de camarão vivem cheio de gaivota e atobá em volta, né? Para comer aquela pesca, aquela mortandade fácil, né? E independente do tamanho, pode ser pequeno, médio, grande, se mata e se joga, enfim. Então, você tem toda a problemática da poluição marinha, né? Principalmente com plástico, a sobrepesca, né? Que é absurda, né? A gente aqui no Brasil, a gente consome per capita muito pouco peixe, né? Mas, assim, os asiáticos, eles consomem muito mais, né? E a cada dia você vê valores de pescados batendo recordes, né, naqueles mercados de leilão lá no Japão, né? Por quê? Porque está faltando mesmo, não consegue mais se pescar. Então, a aquicultura, realmente, hoje, inclusive, já se consome muito mais peixes e crustáceos oriundos de aquicultura do que de pescado no mundo inteiro. Vai se mudando o modo de pensar, de consumir também, né? Apesar que existem vários críticos contra a aquicultura, e não tiro a razão deles em alguns pontos, e são em relação principalmente ao cultivo do salmão, né? No qual os tanques-redes no mar, eles depositam muito matéria orgânica no fundo do mar naquele ponto. E para se produzir 1 quilo de salmão, às vezes se mata 1,5 kg de peixe para a produção de farinha de peixe para o salmão. Então, você mata muito mais uma biodiversidade de peixes, né, para se beneficiar uma espécie só, né, e numa proporção economicamente que uma hora não vai apresentar o seu problema, né. Uma hora não consegue mais dar a volta, como tu disse, extinção da espécie. Com relação à participação das mulheres na cultura da produção de camarões, ela está crescendo cada vez mais? Ela ainda é pouca? Na minha visão, é pouca. Isso fica bem claro
quando você vai na feira de camarão, que é a FENACAM, que são do setor produtivo de camarão, mas você tem alguns expoentes muito importantes, femininos, da aquicultura brasileira. Poderia citar uma relação enorme, uma relação bem grande de nomes femininos, mas em comparação ainda o masculino ainda é bem menor, né? Acredito que faz parte de todo uma cultura nossa brasileira, né? E as pessoas já estão tomando consciência disso e já estão verificando que esse pensamento feminino sempre agrega muito mais à empresa e faz com que ela progrida muito mais. Claro, Isso é o que eu enxergo. Porque o homem ele tem uma visão mais cartesiana dos problemas e a mulher tem uma visão mais humana dos problemas, né? Exato, e eu acho que a junção das duas visões trazem soluções melhores para nós, para todo mundo, para a empresa, para o planeta. Perfeito. Concordo. E com relação às pessoas que desejam entrar em contato com vocês, seja para adquirir produto, seja para conversar com vocês, por quais meios elas podem entrar em contato? Pode entrar em contato com as redes sociais nossas, né? Aqualuz Camarão, você digita lá no Google, vai aparecer o Facebook, o Instagram, o WhatsApp nosso, o site, estão todos disponíveis lá. Pode tirar as dúvidas que nós estamos sempre aqui dispostos a ajudar todo mundo. Eu te agradeço mais uma vez pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite. Foi extremamente benéfico. Muito obrigado. Contribuiu muito. Parabéns pelo projeto. Sucesso. E eu abro espaço agora para você deixar umas palavras, as palavras que você deseja deixar ao nosso público. O que tu gostaria de... Qual mensagem? Eu gostaria de dizer para todo mundo que quando forem consumir, consumam com consciência, né? A nossa cultura de consumo não visa esse alinhamento, né? Então, a partir do momento que as pessoas começam a ter esse alinhamento com o consumo consciente, com o consumo sustentável, a gente vai transformar esse planeta num planeta bacana para todas as próximas gerações viverem. Certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Cris. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Assim que a gente vai construir uma sociedade mais legal. Exato. Aos pouquinhos a gente modifica e consegue efeitos positivos. Não podemos desistir, né? Exatamente. Bom, eu peço a todos, então, que curtam esse vídeo, essa entrevista, que compartilhem, tanto com os amigos, com os grupos, enfim, fiquem à vontade. Também peço que sigam as redes sociais da revista A Empreendedora. Fiquem por dentro das novidades, sempre tem novidades, não só no ramo do agro, que é o caso aqui do programa, mas em todas as outras questões de saúde, questões de tecnologia e outras questões também. Peço também que curtam as redes sociais da Aqualuz, fiquem por dentro das novidades. Abaixo estão as redes sociais, Instagram, Facebook, site e WhatsApp. Agradeço mais uma vez pela participação de todos e até a nossa próxima entrevista. Obrigada. Obrigado.